Olá pessoal, tudo bem? Então vamos hoje falar de outras funções orgânicas oxigenadas, ou seja, que possuem oxigênio como um dos elementos em sua estrutura. A gente já falou sobre álcool, né? Então vamos falar agora sobre enol. Então o enol, ele também possui a hidroxila, só que ele possui a hidroxila ligado a um carbono insaturado, ou seja, um carbono que tem uma ligação dupla. Por isso a palavra em, que vem de dupla ligação. Então, observe que nós temos a nomenclatura aqui diferenciada, porque nós temos o em. Então, se não tivesse a ligação dupla, seria aqui, por exemplo, etanol. Só que tem uma ligação dupla, então etenol, né? Ou do seu sufixo de álcool, de um enol, e porque o enol tem uma ligação dupla, ou seja, a hidroxila está ligada a um carbono com ligação dupla. Então, esse carbono que é o hidroxila está ligado aqui, tem que ter a ligação dupla, tá? E, certo? Se nós temos dois carbonos aí, então, et, prefixo et. Então, nós temos aqui o prop, por que prop? Porque tem 3 carbonos aí no meu enol. Um em, por que um em? Eu preciso dizer que a minha hidroxila está no carbono 1, né? 1 e a minha ligação dupla está no carbono 1. Então, um em, um ol, ou seja, tanto a hidroxila como a ligação dupla está no primeiro carbono, né? Se a gente for contar aqui, primeiro, 1, 2, 3 carbonos. Certinho? Bora lá. Vamos para o próximo grupo, fenol. O fenol vai ser um grupo aromático aqui, um anel aromático ligado a hidroxila, é o nosso fenol. Esse é o grupo funcional. Nós temos vários exemplos aí do fenol. Um deles aqui, numerosos derivados do fenol estão difundidos na natureza. Por exemplo, o isoeugenol, que é respectivamente a essência de cravo e noz moscada. No caso, o eugenol do cravo e o isoeugenol da noz moscada. Sabemos que esse eugenol aí, ele é abortivo, não pode ser utilizado por chá de cravo, por exemplo, por grávidas. O fenol comum é utilizado na produção de medicamentos, tá? É o fenol, que é só a hidroxila ligada ao anel aromático. E nós temos aí os cresóis, que comercialmente os compostos do tipo metilfenol são conhecidos como cresol. E nós temos 3 tipos de cresol, tá? Quando essa hidroxila ela é ligada a um carbono 1 e temos um metil no carbono 2, vamos contar aqui 1, 2, carbono do anel aromático, ele é um ortocresol. Sempre que quando tem um substituinte no carbono 1 e 2 no anel aromático, ele é orto. Já quando eu tenho no 1 e 3, ou seja, conto 1, 2, 3. 1 e 3, ele tem a nomenclatura meta. E quando ele está no 1 e 4, 1, 2, 3, 4, ele é um para. Então, eu tenho aqui um ortocresol, um metacresol e um paracresol. Certo? Importante aí para a sua provinha. Então, temos algumas nomenclaturas que eu trouxe aqui. Então, tem o hidroxibenzeno, também pode ser chamado de fenol. Por que hidroxibenzeno? Hidróxido de hidroxila, benzeno por causa do anel benzênico. 1, 2 de hidroxibenzeno. Por quê? Porque e temos uma hidroxila no 1, uma hidroxila no 2. 1, 2. Di. Por que di? Porque tem 2 hidroxilas. Hidroxibenzeno. Também pode ser chamado de orto de hidroxibenzeno. Por que orto? Porque eu tenho um substituinte, como eu falei até anteriormente, no 1 e no 2. Ele tem um nome comercial de catecol, certo? Então, nós temos aqui o 1,3-hidroxibenzeno, de hidroxibenzeno. Por quê? Porque eu tenho uma hidroxila no 1 e no 3. Então, 1,3 de, que são 2 hidroxibenzeno. Também pode ser chamado de meta-dihidroxibenzeno. Por que meta? Porque eu tenho um substituinte no 1 e no 3. Certo? A gente vai pular aqui para o 2-hidroxitolueno. O que é um tolueno? Tolueno é um benzeno com uma ramificação metil. Ele é chamado de
tolueno. E aí, por que 2-hidroxitolueno? Porque se a gente contar aqui, a partir do metil é 1, o hidrox está no 2. Então, 2-hidrox. 2-hidrox o quê? Tolueno, porque o tolueno é justamente essa parte aqui do benzeno com o metil. Certinho? Ok? Vamos lá. O éter. Como é que é o éter? O éter é um grupo funcional em que nós temos o oxigênio entre cadeias carbônicas. Esse R representa cadeias carbônicas. Então, temos aí o éter. Nós temos aqui um texto que ele fala sobre o éter sendo utilizado para como se fosse uma substância, né, que vai fazer uma pessoa adormecer para que seja feito algum tipo de procedimento, né? Então, seria uma anestesia, utilizado muito como anestesia. Então, temos um texto aí falando sobre esse e a evolução, né? Que era utilizado antes o álcool, né? Em grandes quantidades. Então, a gente tem o éter. Hoje nós temos outras utilizações aí. Aquele cheirinho é o éter etílico, cheirinho de hospital, né? E aí eu tenho uma pergunta: qual o tipo de ligação intermolecular entre os éteres? Então, eu tive uma aula sobre ligações intermoleculares e a gente pode verificar aí, né, que a molécula é uma molécula polar, logo de polo permanente. E aí, sendo de polo permanente, ele tem um ponto de ebulição menor do que o álcool, porque o álcool é ligação de hidrogênio, é uma ligação intermolecular mais forte. Logo, o ponto de ebulição é maior. A gente explica lá na aula de ligações intermoleculares. Nomenclatura. Nós temos que utilizamos a palavra ox entre cadeias carbônicas. Então, se eu tenho aqui uma cadeia carbônica com mais um carbono e no outro um carbono, se começa a nomenclatura com o menor número de carbonos, mas está igual, então eu tenho met, porque é um carbono, ox, metano, met para um carbono, então metox, metano. Nós temos aqui 2 carbonos e aqui nós temos 3 carbonos. Então, para 2 carbonos é et, etox. Etox, o que? Met, et, prop. Etox, propano. Primeiro que tem menor número de carbonos, depois o que tem maior número de carbonos, coloca-se aí a palavra ox no meio, etox, propano. Ok? Vamos para o aldeído. O aldeído, ele já não é hidroxilada, ele é uma função carbonilada. E o que é uma carbonila? É um carbono com ligação dupla aí com o oxigênio. E um dos aldeídos que a gente conhece muito é o formol, que é utilizado para o alisamento capilar. Inclusive, existe aí uma quantidade porque essa substância ela é cancerígena, tá? Então, qual tipo de ligação intermolecular aí? Então, também temos um dipolo. E aí, nós temos que, lembrando que sempre quando aumenta a cadeia, aumenta-se o ponto de ebulição, temos aí a tabelinha mostrando isso. E a solubilidade, se ela pode fazer ponte de hidrogênio com a água, ela vai ser o quê? Solúvel, né? Então, ela vai solubilizar em água, porque ela precisa fazer novas ligações aí com a molécula de água. Como é que é a nomenclatura? A nomenclatura, você coloca um sufixo -al. Então, vamos para os exemplos. Se eu tenho aqui um carbono só, met para um carbono. Metanal, que é o sufixo para aldeído. Tenho 2 carbonos. Etanal, porque é um aldeído. Se eu tenho aqui uma ramificação, preciso contar a partir da carbonila, então eu coloco, ele está no carbono 2, a ramificação. Então, 2-metil. 2-metil, tem 4 carbonos na cadeia, but. É um aldeído al. 2-metil-butanol, tá? Então, a nomenclatura ela é muito fácil. Quando a gente falou sobre hidrocarbonetos, eu pedi para você justamente para que a gente fixe aí para as outras.
E aí a gente tem a cetona, que tem o grupo carbonila também, só que agora a carbonila não fica na ponta da cadeia, ela fica entre os carbonos, né? Então, na cetona, a diferença da cetona para a aldeída, que a aldeída, essa carbonila fica na ponta, na cetona ela fica entre cadeias. E aí eu tenho aí um exemplo, né, que muitas cetonas elas são produzidas e aí a gente tem um mau hálito, né, produzido por cetonas. Certo? As ligações intermoleculares da cetona, elas também são polares, então é dipolo, mas a polaridade dela é uma polaridade maior do que o aldeído. Logo, ela tem ponto de ebulição maior do que um aldeído e menor do que um álcool. Certinho? Vamos lá. E a nomenclatura, como é que a gente vê aí a nomenclatura? A nomenclatura dos aldeídos, a gente vai colocar aqui o sufixo ona. Então, tenho 3 carbonos, propanona, que é a nossa acetona, né? Se eu tenho mais do que 3, eu preciso dizer aonde está a minha carbonila. Eu tenho 6 carbonos hexa. 2, porque a minha carbonila está no carbono 2, 2 ona. Ciclo sempre vem quando a cadeia é um ciclo, ciclobutanona. E por fim, para finalizar as funções oxigenadas, nós temos os ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos, nós temos a carboxila aí, que é uma carbonila ligado a hidroxila, ok? E aí o ácido carboxílico, ele pode ser presente, por exemplo, como ácido fórmico, que é o ácido metanóico, ou seja, só tem um átomo de carbono, que é encontrado, por exemplo, nas formigas, quando ela morde, né, que a gente sente aquele ardor, é o ácido fórmico, o ácido metanóico. Temos o ácido acético, que é o ácido etanóico, que ele está no vinagre, e aí tem aí vários exemplos para vocês. Certo? Então, aqui fala de alguns ácidos, né, carboxílicos encontrados na atmosfera, que vai produzir aí um pouco, vai diminuir o pH, chuva ácida. Eles têm ligação, né, intermolecular de hidrogênio, porque eles têm a hidroxila, e ainda tem a intramolecular. O que é intramolecular? Dentro da mesma molécula. Inter é entre mais de uma molécula. Intra é dentro da mesma molécula. Então, ele possui ligações fortes e, inclusive, ele possui ponto de ebulição maior quando comparado com o álcool com o mesmo tamanho de cadeia. Certo? Apesar de ter o mesmo tipo de ligação. São solúveis, porque fazem ligação de hidrogênio, e sua nomenclatura é ácido, o prefixo que é em relação ao número de carbonos, oico. Então, vamos aqui para os exemplos. Ácido, met, porque tem um átomo de carbono, oico, ácido metanoico. Ácido, et, que tem 2 carbonos, oico, ácido etanoico. Ok? Aqui é enoico, porque eu tenho uma ligação dupla aqui, tá? E ele diz que tá ligação dupla no carbono 2. Temos outro exemplo aqui, já que já tem algumas ramificações, a gente precisa numerar, dizer qual ramificação, então, em que carbono está. E aí, o ácido carboxílico não era por fim, eu tinha esquecido do éster, né? O éster eu tenho uma carbonila, essa carbonila está ligada ao oxigênio, ligada a uma outra cadeia carbônica. E a nomenclatura é, para quem tem a carbonila, tem o sufixo ato, de quem não tem a carbonila, ila. Então, ele fala aqui, né, que se proíbe cigarros com sabores, porque o éster é uma das a substância que traz aqueles que fabrica, né, que produz substâncias com sabores
artificiais. E aí, os ésteres, eles também possuem dipolo permanente, então ele vai ter um ponto de ebulição menor que o ácido carboxílico e que os álcools. E aí vamos aqui para o exemplo da nomenclatura. Então, eu disse que quem tem carbonila vai estar com sufixo ato. Por exemplo, metanoato, porque eu tenho só um carbono. Metanoato de quê? De metila. Quem não tem a carbonila, bota aí o sufixo ila. Metanoato de metila. Tenho dois aqui, então, etanoato de metila. Metanoato de metila. Qual a diferença do etanoato? O etanoato tem a carbonila de metila. Quando eu boto metanoato, é que o metanoato com o carbono é que tem a carbonila. Ok? Então, a gente finaliza aqui as funções oxigenadas. Beijão para vocês. Tchau, tchau.